Hello! Esse é o Neurize Podcast, o meu podcast onde eu compartilho um pouco dos meus bastidores, da minha vida, tudo que eu aprendi nos últimos 10 anos como gestora, empreendedora e principalmente com a vida. Se você ainda não segue a gente no Spotify ou no YouTube, quero te convidar a seguir a gente, dá lá joinha, like, comentário, 5 estrelas no Spotify também, porque isso ajuda muito o nosso conteúdo a ter mais alcance. E hoje eu quero compartilhar um tema muito especial. Quero falar sobre liderança. Desde criança, assim, eu já era um pouco líder. Eu acho até engraçado isso, porque eu era a pessoa da líder dos grupos, eu tomava frente dos trabalhos, eu até brigava com quem não fazia sua parte. Na faculdade eu cheguei a ganhar um prêmio quem mais foi líder. Então eu era líder da clínica, líder da turma. Eu acho que Deus já estava me preparando, né, para poder viver o que eu vivo hoje. E não sei até o que eu vou viver lá na frente. Eu sempre acho que tudo na vida tem um propósito muito especial. E se a gente observa bem, a gente tem os nossos dons e as nossas coisas desde criança. A gente só vai desenvolvendo as nossas habilidades. E eu entendi uma coisa. Liderança não é sobre mandar. Liderança é sobre exercer quem a gente é. Então, quando você é líder, você tem que gerar um exemplo de quem você é. E esse exemplo, ele tem que ser muito verdadeiro. E eu entendo muito isso na minha realidade, porque eu escuto muita amiga minha vem me pedir conselho. Eu quero ajuda para liderar minha clínica, eu quero ajuda para as pessoas me respeitarem, como é que eu faço, como é que você faz. Liderança é contaminar o ambiente com quem a gente é. Porque as pessoas, elas escutam muito menos do que a gente fala e observam muito mais do que a gente faz. Gravem isso. E esses dias eu tava escutando um podcast do Caio Carneiro, inclusive ele foi muita inspiração para esse podcast aqui de hoje, mas ele falava muito sobre isso, assim, falava que liderança é sobre isso, né? Sobre você dar exemplo. E eu sempre falo isso na clínica. Respeito a gente não pede, respeito a gente conquista. Você pode até pedir que as pessoas te respeitem, mas se você não conquistar esse respeito, nada vai fazer sentido. Hoje, lá no meu time da clínica, eu falo com tranquilidade. As meninas me respeitam muito, todas. Sempre me respeitaram. Em sua grande maioria são mais velhas do que eu, porque é o respeito que eu dou pra elas. Não adianta eu cobrar uma coisa que eu mesma não faço. E eu sempre falo muito isso. Já teve situações de eu chegar e falar assim, eu faço isso com você? Aí eu já paralisei. Então, quando você dá o exemplo, quando você é exemplo, é muito mais fácil de você ser respeitada. Porque não adianta você pedir respeito quando você trata as pessoas mal, com grosseria, quando você mesmo não é exemplo. Não adianta eu pedir pra minha equipe vir arrumada, bem vestida, se eu mesma não vou arrumada e bem vestida. Não adianta eu falar com a minha equipe que tem que tratar as pessoas com carinho, com amor, com respeito, que tem que ser humano, se eu não trato as pessoas com carinho, com respeito, se eu não sou humana com as pessoas. Então, isso é extremamente importante. Eu acho esse um dos pontos difíceis da maturidade. É cobrar do outro, a disciplina emocional, que muitas vezes a gente ainda não tem. Então, antes da gente cobrar do outro, a gente precisa ter disciplina emocional. Eu sou uma pessoa extremamente verdadeira. Não sei ser pela metade. Talvez isso até me faça me machucar. Muitas vezes eu me decepciono muito, porque por ter esse ponto meu. Então, eu sou a pessoa do diálogo, da conversa, do vamos resolver. Eu não alimento fofoca, picuinha. E às vezes eu percebo muito reações de outras pessoas que é muito mais sobre elas do que sobre mim, tá? Então, quando alguém para de me seguir nas redes sociais, eu fico sem entender, porque na minha cabeça eu não fiz nada. Eu sou muito verdadeira. Se eu tenho um ponto pra resolver, eu resolvo. E as meninas sabem muito disso na minha equipe. Eu acho que esse ponto também pega, porque não é só eu dizer que eu sou verdadeira. Eu realmente sou com elas. E hoje é tudo muito raso, né? Então as pessoas somem rápido, silenciam rápido, terminam relações rápidas. Elas não conversam, elas não são intensas. Na verdade, o mundo, ele tá carente de verdade. A verdade é essa. Mas o mundo tá carente de verdade. E eu fico até triste com isso, porque assim, liderança, ela não é performance. Não adianta eu performar que eu sou uma boa líder. Eu preciso ter coerência com o que eu falo, com o que eu faço, a minha forma de agir, tudo precisa estar coerente. Tudo ali, eu não consigo vender uma mentira. Tipo, eu chego aqui na internet, eu vou ter alguns vícios de linguagem, pelo amor de Deus, passa por cima disso. Eu chego aqui na internet e aí eu vou falar que eu tenho uma vida perfeita, que não sei o que. Gente, minha equipe briga o tempo inteiro. Tem dia que eu chego aqui, eu sento e eu choro nesse sofá. Porque eu falo, não sei o que eu tô fazendo de errado, não sei o que, mas eu respiro, vamos lá, recalculo a rota. Isso não significa que eu não tenho sucesso na minha vida, isso significa que eu sou uma pessoa normal. Até porque a liderança, ela não tem que ser perfeita, ela tem que ser real. E aquilo que eu falo tem que estar minimamente dentro de mim, para que as coisas possam fluir. Liderar não é fácil.
é cansativo, é exaustivo, exige muita disciplina. Tem dias que a gente tá cansada, frustrada, exausta, mas mesmo assim a gente tem que liderar. Uma coisa muito importante é que eu dou muito minha palavra, então eu mantenho muito minha palavra. Se eu falo, vai ter reunião hoje, vai ter reunião hoje. Eu só paro minha reunião por motivo de doença. Se eu falo, vamos comprar isso, a gente vai se planejar para comprar isso. Se eu dou minha palavra a respeito de uma coisa, eu tento manter a minha palavra. Isso gera confiança da minha equipe, porque as meninas, elas sabem que eu sou uma pessoa que elas podem confiar. Se eu falo uma coisa e faço outra, elas não vão confiar em mim. E a liderança, ela não vai ser perfeita. Recentemente, por exemplo, recentemente não, tem alguns meses, mas eu tive uma situação quando as meninas, que eu acabei um pouco explosiva, né? A gente é mulher, a gente tem dia de hormônio e tá tudo bem. Mas na mesma hora que eu percebi que eu tinha sido algo que não era da minha essência, que eu tinha tido uma atitude que não era minha, eu falei imediatamente com ela, falei assim, pedi desculpas, mandei uma mensagem, falei, desculpa, eu falei pra você, mas não era isso que eu queria falar, não sei o quê. E realmente, e tá tudo bem, porque é também maturidade emocional ser humilde. Gente, ter humildade de pedir desculpas, e isso torna até a gente mais humana, torna a gente mais próxima, torna a gente real. Porque a gente também erra, eu falo direto isso. Eu falei, gente, eu não sou perfeita, viu? Eu vou errar também, a doutora também erra. Lógico que eu erro. E aí eu cobro muito delas, mas eu também tenho as minhas falhas. E eu peço para elas me sinalizarem, porque eu falhei também. Então me coloca ali no lugar de humilde, de humildade. As pessoas acham que humildade é ajudar o fulano, que vou dar aqui, doar um pix e eu vou ser humilde. Não, gente, humildade é tratar as pessoas bem, é você não ter distinção em relação a carinho, a cuidado, a acolhimento. Tá dentro da minha clínica, eu trato todo mundo igual. As meninas, elas percebem, elas veem muito isso. Então, seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, pra mim é uma pessoa que tá confiando no meu trabalho. E a partir do momento que ela tá confiando no meu trabalho, ela vai ser tratada igual a todas as outras que confiam. Só que eu demonstro isso no off, né? Demonstro isso todos os dias. E isso facilita, faz com que a minha equipe veja quem eu sou de verdade. Eu acho muito bonito. Eu tenho funcionários que trabalham comigo há mais de 10 anos, tá? Quase 10 anos, quer dizer. Você pergunta pra ela, você fala assim, quem é a doutora Denise pra você? E ela vai responder. Eu não babo ovo de funcionário, não. Eu tenho um carinho e eu trato todas com muito carinho, com muito respeito, cada uma do seu jeito, porque cada uma tem um sentimento. São pessoas diferentes, mas eu respeito muito elas. E o funcionário que tá lá, o funcionário que já saiu, que já trabalhou comigo, eu acho um absurdo esse negócio de funcionário que sai brigado, que sai procurando confusão. Eu não vou deixar chegar a esse ponto. E eu fico triste quando eu vejo alguém que não fala que trabalhou comigo, que não fala comigo, ou que eu falo, gente, por quê? Porque eu sempre tratei com muito carinho, com muito respeito. E eu entendo, como eu já falei nos podcasts anteriores, que não é sobre mim, é sobre a pessoa. Porque eu não tenho vontade de ser essa pessoa que entra no local, que gera medo, desconforto, que faz a equipe pisar em ovos. Eu quero ser uma pessoa que entra no local e que eu esteja ali e que, mesmo quando eu saio, que eu dê as costas, que a minha equipe continue me respeitando, continue fazendo aquilo, porque elas realmente entendem a importância. E o respeito não é um respeito gerado pelo medo, é um respeito gerado pela admiração. E assim, a gente fala muito sobre construir autoridade no Instagram, é extremamente importante, mas as pessoas hoje, elas não diferenciam, não entendem que o Instagram, ele só se sustenta, a rede social, ela só se sustenta quando existe verdade no que a gente faz. Porque no bastidor, quem que é a pessoa no bastidor? Tá, tô lá postando que eu sou perfeita no Instagram, que minha vida é maravilhosa, que minha vida é um mar de rosas. E no off eu não falo com as pessoas, eu ignoro a minha equipe, eu trato mal, eu trato com ignorância, eu sou mal educada. Adianta eu estar lá falando de Deus todos os dias? Não adianta, entendeu? Então, assim, a gente não vai agradar todo mundo. Lógico, vão ter experiências de ruins, porque é a leitura que muitas pessoas fazem da gente na rua sem nem conhecer. Mas as pessoas que a gente tem pra perto, e o que eu mais amo ouvir é a pessoa chegar pra mim e falar assim, nossa, eu te acompanho nas redes sociais, mas pessoalmente você ainda é melhor. E eu ouvi também de quem tá perto de mim, porque quando a gente é admirado pelas pessoas que convivem com a gente, aí você pode falar, poxa, eu tenho sucesso na minha vida, porque as pessoas que convivem com a gente sabem quem a gente é, né? Vê o nosso dia a dia, vê o nosso respeito, o nosso carinho. Quem é que a gente é no bastidor? Quem a gente é? Eu até brinco, porque eu sou muito brincalhona, assim. E eu sou uma brincalhona meio tóxica.
E na minha família, até, porque na minha família eu tenho uma outra versão, eu sou mais descontraída, eu sou uma brincalhona meio tóxica e tudo mais. Lógico que eu tenho as minhas primas que eu tenho mais apego e eu vou brincar mais com elas. Mas aí fica falando, fica no Instagram pagando de perfeita, e aí chega aqui e tá perturbando não sei quem. Mas eu amo muito a minha família, eu amo muito minhas primas, e assim, a gente se tem muito, a gente se respeita muito, a gente se tem. Sabe quando você se tem com uma pessoa? E eu chego junto, assim, porque... E elas me admiram muito, eu amo receber ligação das minhas primas me pedindo uma ajuda, me pedindo pra um negócio, um conselho. Cara, elas me conhecem desde criança. Então, assim, isso pra mim, eu falo assim, caramba, essas meninas estão me enxergando com essa admiração, que massa! E que bom que eu vendo a imagem de quem eu sou de verdade. Não quero ser um personagem, minha vida é cheia de conflitos. A minha equipe tem muitos conflitos, como eu já falei pra vocês, às vezes eu sento aqui e choro, falo, o que é que eu tô fazendo de errado? Mas o que eu quero trazer pra vocês hoje é essa reflexão de que a gente precisa realmente parecer e ser quem a gente é. Porque não adianta a gente querer uma coisa e não ser exemplo, tá? Não adianta a gente querer que a pessoa faça uma coisa que a gente não faz. Não adianta a gente querer mostrar ali na rede social onde que for que a gente é de um jeito e a gente ser de outro. Esse Instagram aqui, esse podcast, eu tenho recebido um feedback muito legal. Ele só tá funcionando porque é de verdade. E tudo que eu trago aqui é de verdade. E é isso, meu Deus do céu, gente. Eu não sei se isso aqui vai ficar bom. Eu nem sei se isso aqui vai pro áudio, se eu vou gravar somente o áudio. Mas tá sendo muito bom gravar o podcast e esse cantinho vai ficar pronto em breve, assim, trazer pra vocês esse espaço e com muito carinho isso aqui tá fazendo meus dias mais felizes. Se esse episódio fez sentido pra você, ou compartilha, né? Compartilha com alguém que você acha que tem que escutar. E até a próxima semana. Tchau, tchau!